Olá, fera, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai dar continuidade a um assunto muito importante da geografia física, que é geomorfologia. Muito importante para que você tenha um conhecimento a respeito desse tópico, você já tem um conhecimento prévio um pouco do que é geologia, sobre as características da estrutura interna do planeta, o que é que existe, por exemplo, na litosfera, o que é que compõe a astenosfera, o que é importante a gente entender a composição da crosta, o que é que acontece no manto, o que é que o magma promove. Então, quando você tem essas informações, você consegue entender um pouco do que vai acontecer e do que acontece para a geomorfologia, beleza? Então eu estou aqui para poder passar essas informações, vou estar saindo aqui da tela para que a gente fique aí concentrado apenas nos slides e nas informações, tá bom? Então deixa eu dar uma saidinha daqui. Mas vamos seguir. O que seria a geomorfologia? Veja, a geomorfologia é um ramo da geografia que estuda a formação do relevo terrestre. Perceba, minha gente, que o relevo ele se localiza na superfície, planalto, planície, montanha, cordilheiras, depressões, chapadas, vales. Só que essas composições geomorfológicas, elas normalmente se originam com um processo que se chama endógeno. Então, o processo endógeno é um processo formador desse relevo. E quem é que estuda isso? A geomorfologia. Porque geomorfologia é o estudo das formas da superfície terrestre, que a gente chama de relevo. Só que para que a gente possa entender como é que isso se formou, nós vamos ter um conhecimento prévio a respeito de uma coisa muito importante, que são as famosíssimas placas tectônicas. Então vamos organizar nossos pensamentos. Tudo aquilo que a partir de agora for falado para vocês sobre placas tectônicas, poderá também aparecer em prova a expressão tectonismo, ou uma expressão mais técnica chamada de diastrofismo. Então, diastrofismo, tectonismo é a mesma coisa e significa processos que estão relacionados com as placas tectônicas. Mas o que são essas placas? Quantas tem? Como elas se formaram? Então a primeira informação que você vê aí é a respeito da Pangeia. O conceito de Pangeia é terra única. Há milhões de anos atrás, todos os blocos continentais que nós conhecemos hoje eram unidos. Era uma massa continental única, conhecida como Pangeia. E se você for analisar o mapa mundi hoje, veja que ele se encaixa como um quebra-cabeças, formando o que a gente conhece e o que a gente já viu como Pangeia. Agora, era tudo unido, mas o que levou a quebrar? Depois que quebrou, por que ela se afasta? Então a gente vai ter que explicar direitinho duas teorias para que você possa entender como é que essas placas formam o relevo da superfície. Então, duas teorias você precisa ter em mente. A primeira teoria é a teoria da tectônica de placas, que é aquela teoria que explica a origem das placas. E a teoria da deriva dos continentes é aquela que diz que as placas se movimentam. Então, uma complementa a outra, beleza? E quando você vai analisando o mapa mundi, você vê essa foto que é tradicional quando se trata do estudo da geografia. Então você vê, logo no primeiro bloco, no primeiro plano, lá em cima na esquerda, você tem a palavra Pangeia. Perceba que esse bloco continental se quebrou. Então veja que a gente já tem Laurásia e Gondwana. Depois esse bloco continuou se quebrando. Continuou, além de se quebrar, se afastar. Então percebam que essa imagem mostra que as placas tectônicas eram unidas em um bloco só e que elas se quebraram e se afastaram. Então a gente precisa explicar quem foi que descobriu isso, como foi que isso aconteceu. Embaixo de cada figura dessa, você tem os períodos geológicos, Perminiano, Triássico, Jurássico. Isso é uma explicação que você já viu na aula de geologia, quando nós falamos em tempo geológico, que são as subclassificações de todo esse lapso temporal da existência dos elementos naturais da Terra, classificado em éons, em eras,
períodos, épocas, e tem bizu para você memorizar tudo isso, ok? Então, para poder explicar como é que uma placa se quebra e como é que ela se afasta, eu vou aqui colocar uma animaçãozinha para vocês e fazer uma narrativa para que você possa entender melhor isso, ok? Então perceba o seguinte, que com o passar do tempo, o que foi que aconteceu? Nós temos uma curiosidade muito grande sobre esse tipo de coisa. Passado o tempo, Alfred Wegener, que é o criador da teoria da deriva dos continentes, essa teoria voltou a contagiar pesquisadores da área. Dois alunos de Wegener, Robert Palme e Donald Mackenzie, resolveram aprofundar parte dessa pesquisa, ou seja, resolveram analisar melhor o afastamento das placas e provar que além de existir, elas se afastaram. E como é que eles iam fazer isso? Obviamente que eles deveriam fazer o seguinte: era preciso definir o que havia no interior da Terra. Olha aí a geologia como importante. Após pesquisar, foi provado que a Terra, na sua estrutura interna, é dividida em 3 camadas, em 3 partes, que a gente chama a primeira de crosta, a mais superficial, a intermediária de manto, que é a parte que constitui de magma, e nós temos a parte mais profunda e quente, que é o núcleo, ou seja, as de maiores temperaturas. E por que é que isso aqui é importante? Porque vai acontecer um negócio aqui no manto para explicar como é que as placas se afastam. No manto ocorre um processo físico chamado de convecção. Como assim convecção? O magma, que está mais próximo da crosta, é mais denso. E ele, como é mais denso, ele tende a correr para o núcleo, ele é mais pesado, ele desce. Quando chega embaixo, ele está mais quente, o que é que acontece? Perde densidade e tende a subir em direção à crosta. Esse movimento, minha gente, de subida e de descida, nesse processo de ciclo, nós chamamos de corrente convectiva constante. E isso acontece porque no interior da Terra tem muito calor. Esse movimento de subida e de descida gera uma pressão muito grande, semelhante a uma panela de pressão, por exemplo. A diferença é que a panela de pressão, que tem essa convecção interna, muita pressão, ela tem uma válvula. E essa válvula gera um escape dessa pressão. Se não tiver, acaba explodindo. E é o que acontece com o nosso planeta. O nosso planeta não tem uma válvula de escape feito uma placa, feito uma panela. E aí acaba essa pressão gerando uma quebra na crosta. Devido a essa pressão, a crosta se quebrou em 15 fragmentos, 15 pedaços, que nós chamamos de placas tectônicas, ok? Então, quando você observa o continente e as placas que nós temos hoje, é um resultado de uma pressão interna que aconteceu no magma, chamada ciclo de convecção. E essa pressão teve que sair por algum lugar, então ela quebrou. Entre esses espaços, né, por onde a pressão interna acaba que saindo, ocorre alguns fenômenos. Por exemplo, entre algumas placas, pode ocorrer o chamado afastamento, que a gente pode ver em prova, que isso é chamado de movimento divergente. Ou seja, as placas estão indo em direções opostas, o que explica o afastamento dos continentes que o Wegener havia proposto. Em outros locais, porém, essas placas elas não estão se afastando. Em alguns locais, elas estão se encontrando, elas estão em choque, que é o que nós chamamos de movimento das placas tectônicas, conhecido como convergente, ou seja, elas vão colidirem. Isso vai promover a existência de terremotos, maremotos, tsunamis e a formação de cadeias. E também nós temos os transformantes, que eu vou aprofundar já já. Foi necessário pesquisadores buscassem as idades das rochas no fundo dos oceanos. Quanto mais próximo da região onde a crosta se quebra, mais recentes são as rochas. Nessa pesquisa, qual é a conclusão que os estudiosos de Wegener chegaram? Chegaram à conclusão de que ele estava correto. A crosta terrestre estava quebrada em vários pedaços, por conta da pressão interna do magma, e elas começavam a se movimentar. Por quê? Porque esse magma começava a passar por essas brechas que surgiram com a quebra. Acabava que vindo para a superfície, espalhando e empurrando as placas. Até hoje,
essas placas tectônicas continuam se afastando. E aí, a depender da placa, ela pode se mover de 3 a 5 centímetros, dependendo de onde nós estamos analisando esse ciclo que a gente já estudou. Beleza? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Explicada essa narrativa, nós vamos aprofundar melhor esse movimento. Eu sei que elas se movimentam, mas elas se movimentam como? Quais as consequências desse movimento? Então, nós temos o primeiro movimento, que é o movimento orogenético. Então, a primeira coisa que você vai ter que memorizar é que, como nós estamos falando de movimento orogenético, então nós estamos falando de um movimento que acontece na horizontal. Beleza? E como o movimento é na horizontal, essas placas tectônicas podem gerar uma consequência chamada de convergente, uma consequência de transcorrente e uma consequência de divergente que eu tinha falado inicialmente naquela animação. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou aprofundar melhor cada consequência desses movimentos orogenéticos. Então não esqueçamos, movimento orogenético é o movimento na horizontal. As placas tectônicas, elas são orogenéticas. Agora, elas podem ser orogenéticas convergente, orogenéticas transcorrente ou orogenéticas divergentes. Vamos explicar melhor esse movimento na horizontal. Então aí você, mais uma vez, tem as 3 imagens, beleza? Uma coisa muito importante você vai observar. Deixa eu fazer um destaque aqui. Veja, perceba que nesse primeiro desenho, as placas estão fazendo um movimento convergente. Então perceba que aqui é uma área de encontro. Então, quando duas placas tectônicas se encontram, nós vamos dizer que essa área é uma área de alta instabilidade geológica. O que é que significa dizer isso? Que os fenômenos tectônicos, terremotos, vulcânicos, maremotos são muito mais intensos e destrutivos nas regiões de encontro de placas, nos países que se localizam nas bordas das placas, ok? Já nesse segundo exemplo, nós temos as transformantes. Perceba que essa placa é orogenética, só que elas não estão batendo uma de frente para a outra, elas não estão colidindo. Quando uma passa do lado da outra, obviamente que isso vai gerar uma instabilidade. Mas esta instabilidade geológica, os tremores de terras e as atividades vulcânicas são de menor potencial ofensivo. Por quê? Porque não tem a mesma instabilidade de quando placas se encontram. Então essa é a transformante que eu vou aprofundar já já. E essa última é aí que é a divergente. E essa placa divergente, você está vendo aí, perceba que ela está fazendo o quê? Ela está se afastando. Quando elas se afastam, essa região aqui, ela tem instabilidade? Também tem instabilidade. Só que a instabilidade é bem menor, ok? Então você tem 3 tipos de movimentos orogenéticos com consequências diferentes. Convergente, maior instabilidade geológica. Transformante, instabilidade geológica intermediária. E o divergente, instabilidade geológica menor. Vamos aprofundar cada uma delas. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, beleza? Veja, na parte aqui esquerda, nós temos essas informações aqui que eu quero botar para vocês. A primeira delas é a estrutura. Segunda é a instabilidade e a outra é a compressão. Primeiro vamos entender o que é isso, beleza? Então, olha, nós estamos analisando a orogênese. A gente já viu que orogênese é o movimento na horizontal. Muito bem, a gente já viu isso. Segundo ponto importante, convergente, a gente sabe que essas placas elas vão se encontrar. Ok, beleza. Só que nós também já aprendemos lá em geologia que essas placas tectônicas, elas podem ser de características parecidas e de características completamente diferentes. Nesse exemplo aqui, vou colocar o número 1, olha o que é que está acontecendo. Aqui é o limite entre as placas tectônicas. Perceba que uma placa e a outra estão se movimentando e elas vão colidir. Então aqui nós temos placas orogenéticas convergentes. Perceba que tanto de um lado
quanto do outro. As placas tectônicas, elas são idênticas. Elas têm a mesma característica, ela tem a mesma estrutura. Então, quando uma placa tectônica, que é idêntica à outra, se encontra, uma comprime a outra. E quando uma comprime a outra, a grande característica, você não pode esquecer disso nunca, a grande característica é que quando você pega duas placas e imprensa uma na outra, as placas vão dobrar. Elas irão dobrar. Porque, como a estrutura é a mesma, uma não vai perder para a outra. Imagina você pega uma folha e vai pressionando as duas no mesmo sentido, a folha vai dobrar. Então, qual é a grande característica? Quando nós estamos falando de placas orogenéticas convergentes, são placas que se movimentam na horizontal. E se essas placas que se encontram tiverem a mesma característica, a mesma estrutura, por exemplo, duas placas continentais, significa dizer que a consequência disso nós vamos chamar de dobramento. Por que dobramento? Porque elas vão dobrar, beleza? Tecnicamente, o nome do relevo a gente chama de Cordilheira dos Andes, Cordilheira do Himalaia e por aí vai. Ok? Esse é o primeiro exemplo. Agora tem um detalhe que eu preciso também chamar a atenção para vocês aí nesse desenho, tá bom? Então vamos lá. Se você pegar essa imagem aqui em vermelho, que é o dobramento, perceba que essa parte aqui de cima, ela tem um nome. Popularmente, nós chamamos isso de quê? Nós chamamos de topo, pico, cume. Ok, você pode chamar desses nomes. Só que, tecnicamente, nós temos outras nomenclaturas que acabam elevando o nível do seu aprendizado. Essa parte aqui de cima é chamada de anticlinal. E como é que eu não vou esquecer? Porque aqui em cima dá para formar uma letra A. Então, esse A da ponta do relevo a gente chama de anticlinal. Beleza? O oposto vai ser essa parte aqui de baixo, que vai ser o sinclinal. Então, anticlinal e sinclinal. Popularmente, o anticlinal pode ser chamado, por exemplo, de convexo, pode ser chamado de topo, de cume, de pico. Já essa parte aqui de baixo, que é sinclinal, ela também pode ser chamada de côncavo. Olha aí, côncavo e convexo, tá vendo? Pode ser chamado de vale. Por que pode ser chamado de vale? Porque entre montanhas também forma um V. Então você tem, tecnicamente, anticlinal e sinclinal. Anticlinal, a parte mais alta de uma dobra. Sinclinal, a parte mais baixa de uma dobra. Quando nós estamos falando de dobra, o nome técnico é obducção, que está aqui em vermelho. Beleza? Nesse segundo exemplo, olha o que é que vai acontecer. Nós temos agora duas placas diferentes, uma placa continental e uma placa oceânica. Elas não vão ter a mesma estrutura. Possivelmente elas não vão se comprimir. O que é que vai acontecer? A placa oceânica é mais pesada. Então ela tende a fazer o quê? Mergulhar. Ela tende a submergir. Olha o bizu. Submergir. Então esse submergir é quando a placa ela vai para baixo. Então qual é o bizu que você vai lembrar? O sub de submergir é o sub, por exemplo, do subsolo, que é a parte de baixo. O submarino navega por baixo. Percebe? Então esse sub vai te dar a ideia de que uma das placas tende a ir para a parte mais para baixo. Então, quando acontece um processo desse, quando uma placa mergulha sob a outra, nós chamamos isso de subducção. Vai ter instabilidade aqui? Óbvio que vai. Mas como essa é uma placa oceânica, então a gente vai falar agora de maremotos, nós vamos falar de tsunami. Beleza? Então, analisando tudo, a placa orogenética convergente é de alta instabilidade geológica. Nesse caso, nós temos a obducção e a subducção.
A obducção, quando as placas têm características semelhantes, parecidas, aonde uma se comprime com a outra, gerando as dobras, os famosos dobramentos, ok? Que o nome do relevo são as cordilheiras, as cadeias de montanhas, como a gente já viu por aí afora, ok? A parte de cima, chamada de anticlinal, e a parte mais profunda, chamada de sinclinal. Então, essa letrinha vai te dar o bizu que você precisa para poder lembrar na hora da prova. Já do lado de cá, nós temos a subducção. O sub de subducção, lembra o quê? Subsolo, submarino, lembra submersão, ou seja, uma placa vai submergir, ela vai mergulhar, ela vai para a parte mais profunda. E isso só é possível porque as placas são diferentes. A oceânica é mais pesada e tende a descer, tá bom? Agora nós temos a transcorrente. Transcorrente é aquela em que as placas não vão se encontrar, beleza? Elas não vão se encontrar. O que é que vai acontecer? Vai acontecer de uma passar do lado da outra. Então essa área aqui vai ser área de instabilidade, sim, mas eu não posso comparar nunca a instabilidade de um esfregão com uma pancada. Concorda comigo? Isso aí a gente não pode comparar. Essa placa, que muitos autores chamam de transformante, ela também pode ser chamada de tangencial, ela pode ser chamada de transcorrente, não interessa. Se for tangencial, letra T. Se for transformante, letra T. Se for transcorrente, letra T. É a única que é com a letra T. É quando uma passa do lado da outra, se esfregando. Tem nome para esse relevo? Tem. Isso aqui que você está vendo na foto, acho que eu vou pegar daqui, talvez para mim seja mais fácil. Essa tá vindo para cá e essa tá indo para lá. Então aqui é uma área de instabilidade, formando as famosas falhas geológicas. Nós temos duas que são famosas, uma nos Estados Unidos, na parte oeste, ali na Califórnia, falha de San Andreas, e nós temos na África, falha de Rift Valley. São áreas que têm instabilidade, sim. Pode causar estrago, sim. Vai depender de onde acontece essa instabilidade que a gente vai ver já já, tá bom? A divergente é aquela que vai ter o quê? Vai ter a menor pressão. Por que vai ter a menor pressão e a menor instabilidade? Porque elas estão se afastando. Pode existir algum tipo de instabilidade? Sim. Pode ter alguma formação de relevo? Sim. E geralmente a gente encontra isso aqui, ó, nessa região chamada de zona de afastamento. Por que afastamento? Porque uma foi para um lado, outra foi para o outro, se afastou. Zona de expansão. Então tem uma muito famosa que é no Oceano Atlântico, que a gente chama de dorsal oceânica, ou dorsal meso-oceânica, ou cadeia mesoatlântica, não interessa. Falou em cadeia de montanha, dorsal, nós estamos falando dessa composição de relevo do fundo do oceano. E ela acontece porque as placas estão se afastando. Tranquilo? E aí nós temos aquelas expressões que eu falei no começo. Tectonismo, diastrofismo, que tem a ver com placa tectônica. E a todo momento, até agora, eu falei da famosa instabilidade, ou seja, atividades de terremoto, de maremoto, de vulcões, que a gente vai começar a aprofundar os terremotos. Primeira coisa que você precisa saber. Existem dois tipos de terremoto. O terremoto de contato, que é esse terremoto que a gente é acostumado a ver, quando as placas tectônicas se encontram, contato, convergente, placas se encontram, ok? Essas placas, quando se encontram, onde elas vão se encontrar? No subsolo, porque a placa se localiza na crosta, no subsolo. Então, no momento do encontro, nós chamamos esse local de encontro de hipocentro. E quando isso acontece, emite uma magnitude. E essa magnitude, ela vai chegar na superfície. E aí ela pode chegar na cidade A e B. Então, a origem de um terremoto, a gente chama de hipocentro. Onde ele se manifesta na superfície, significa dizer o quê? Que é o epicentro. Agora, o desastre
A catástrofe, ela pode ser diferente, depende da profundidade. Então, por exemplo, imagina que aqui é a crosta. Se o hipocentro acontecer aqui, você vai ter uma magnitude e isso leva tempo até chegar na superfície. Ou seja, esse epicentro talvez tenha um tremor, mas que não seja tão prejudicial. Beleza? Agora imagina esse exemplo. Imagine agora um epicentro, um hipocentro aqui, nessa parte aqui de cima. Veja que como o hipocentro é mais próximo da superfície, então rapidamente a intensidade chega na superfície, causando um estrago maior. Então você pode ter um terremoto que é muito profundo e que a manifestação na superfície não seja tão intensa. Então a gente vai ter um tremor que não causa tanto estrago. Se for mais próximo da gente, esse terremoto tende a causar um estrago maior. Concorda? Hipocentro, origem. Epicentro, onde ele se manifesta, tá bom? Aqui nós temos duas imagens de dois terremotos de contato e que foram o hipocentro próximo da superfície, ou seja, se é próximo da superfície, a magnitude e o estrago é muito grande. Aí nós temos imagem, por exemplo, do Japão e do Haiti, né? Porque os países, eles acabam se localizando em bordas de placas, em áreas de contato, ou seja, áreas de grande instabilidade geológica. Agora eu preciso fazer uma observação. Veja, os elementos da natureza, eles não podem ser controlados. Nós estudamos e passamos as informações levando em consideração suas características. Então, por exemplo, um terremoto como esse de contato só acontece nas bordas das placas. Ok. E o Brasil? O Brasil se localiza no centro de uma placa tectônica, aonde essa placa do Brasil sul-americana, ela está se afastando da África, mas essa mesma placa está se encontrando com a de Nazca. Então perceba que vai existir terremoto no Chile? Vai, porque lá é uma borda. Vai ter na Argentina? Vai. Vai ter no Peru? Vai. Mas esse tremor de lá chega no Brasil? Não. Por que não? Porque o Brasil se localiza no centro, ou seja, é muito difícil você ter um hipocentro tão próximo da superfície onde a magnitude pegue por vários países. Mas pode acontecer? Pode, porque não é uma ciência exata. Se eu não estou enganado, em 2014, houve um terremoto no Chile de magnitude altíssima que tremeu Rondônia. Então perceba que o fato de tremer Rondônia é uma excepcionalidade. Isso não caracteriza o Brasil como um país de instabilidade geológica por se localizar numa borda de uma placa. Beleza? O outro tipo de terremoto é o de acomodação. Esse acontece em todo lugar. Por quê? Lembra daquela pressão interna que fez a placa se quebrar? Obviamente que a placa tem várias rachaduras, fissuras. E, obviamente, quando a placa vai se movimentando, vai se acomodando e fechando essas aberturas, gerando pequenos abalos sísmicos. A gente pode sentir ou não. Por exemplo, no Brasil, treme Caruaru, treme. Treme São Paulo, pode tremer em qualquer lugar, pode tremer na sua casa agora. Entendeu? Por quê? Porque toda a placa tectônica em todo local está se movimentando e todas elas possuem fissuras que vão se acomodando, mas geralmente são profundas e a gente não sente. Beleza? Aí agora nós temos o sismógrafo. O sismógrafo é um aparelho que vai medir a instabilidade do interior da Terra. Ou seja, a placa vai se movimentando, ela vai fazendo a leitura. A partir do momento que essa leitura aumenta drasticamente, isso significa dizer que uma instabilidade fora do comum aconteceu. Então é uma questão de tempo para que aquela magnitude do hipocentro lá nas profundezas chegue na superfície e esse epicentro seja evidenciado. Então, dependendo do país, as pessoas já sabem o que fazer. Por exemplo, no Japão, onde tem encontro de 3 placas tectônicas, você tem isso frequentemente. Já tem treinamento, rota de fuga, aonde vai ficar, como ficar. Os smartphones recebem aviso. Então, já existe uma preparação para isso. Outros países não têm essa mesma condição e acabam sofrendo mais. Beleza? Então, os elementos da natureza, eles são previstos, eles podem ser medidos, mas eles não podem ser evitados. Então aí está a escala Richter, que é a famosa escala Richter, que é a mais utilizada em provas e até para medir, que vai de 1 a 9. De 1
até 9, a tendência é ir aumentando a magnitude, aumentando o estrago, aumentando todos os problemas que podem acontecer na superfície. Problemas econômicos, problemas sociais, que é exatamente, se você analisar a imagem, você vai ver que do 1 ao 3,5 geralmente não é sentido. Mas se você for lá perto do 7 até o 9, você vê que vai causar muita destruição. Além dessa escala Richter, nós temos a de Mercalli, mas geralmente o que se utiliza é a escala Richter. Por curiosidade, você pode dar uma lida, que ela vai dar algumas características diferentes, por exemplo, que vai de 0 até 12, tá bom? E aí, nós temos o maremoto, né? A gente não poderia de forma alguma falar de terremoto e não falar de maremoto, principalmente porque recentemente nós tivemos aí em 2004, em 2011, na Indonésia e no Japão, essa manifestação da natureza, né? Que aconteceu o quê? Placas promoveram uma subducção, ou seja, a oceânica mergulhou, gerou instabilidade no fundo do oceano, promovendo as famosas ondas gigantes, que são os tsunamis, que elas são o quê? Devastadoras. Elas vêm arrasando tudo que encontra pela frente, causando danos políticos, econômicos, sociais, e muita gente acaba morrendo, como a gente viu em filmes e por aí. Beleza? E aqui nós temos o fim dos movimentos orogenéticos na horizontal. Agora, o movimento é epirogenético. E o movimento epirogenético é o movimento de subida e de descida. De subida e de descida. Então, o que é que vai acontecer com essas mesmas placas? Há uma força, que é a epirogenética, que existe uma pressão no planeta da convecção do magma, que a gente já viu, que acaba empurrando esses blocos. Então, perceba que isso pode acontecer em qualquer lugar, inclusive no Brasil. Então, como o Brasil não é uma área de encontro de placas, então todas as unidades geomorfológicas que a gente encontra por aí, você vê que geralmente são formadas pelas forças epirogenéticas. As terras agora vão subir, a gente vai chamar de soerguir, soerguimento, e elas vão descer, elas vão rebaixar. Então, soerguimento e rebaixamento. Como é que isso acontece? Presta atenção nessa imagem. Aqui nós temos, eu vou até anotar com bastante calma agora. Aqui nós temos uma placa tectônica, beleza? Uma parte da placa. E aqui eu vou colocar um sinal de menos e nas bordas eu vou colocar um sinal de mais. O que é que significa dizer isso? Que esse pedacinho aí possui resistências diferentes. A parte do meio é menos resistente. A parte das pontas são mais resistentes. Então a gente viu que existe uma força que empurra essas placas para cima. Então o que é que vai acontecer? Essa parte com o sinal de menos é menos resistente. Então ela vai fazer o quê? Esse bloco vai subir. Como esse bloco subiu, o outro que é mais resistente precisa compensar. Então ele vai fazer o quê? Ele vai descer. Então é uma compensação. Um sobe e o outro desce. A minha pergunta é, esse levantamento, ele foi um levantamento total ou ele foi um levantamento parcial? O levantamento foi parcial, beleza? Então, por que que o levantamento foi parcial? Porque esse bloco possui estruturas e resistências diferenciadas. Então, a gente vai dar nome a esses pedaços que subiram e que desceram. Esse pedacinho que subiu aqui do meio é chamado de Horst. E como é que eu vou me lembrar disso? Ó, forma a letra H. O bloco que sumiu, ó, forma o H. De Horst. Já essa parte que desceu é chamada de Grabens. Então você só precisa memorizar um deles. Porque se você souber um, o outro só pode ser aquele que você não memorizou. Horst e Grabens. Eles têm que vir juntos. Isso só pode acontecer no movimento epirogenético, de subida e de descida. Ok? Então, o bloco que sobe, Horst. Veja no exemplo de baixo. Veja o que foi que subiu. Subiu esse daqui, ó. Subiu a lateral. Então, formou o H. Esses dois pedaços da laterais são chamados de Horst. E a parte de baixo, Grabens. Como esse levantamento foi parcial, a gente vai chamar isso por um nome técnico, que já já eu digo qual é, tá bom? Então aí você tem, ó, a parte mais elevada é chamada de pilar ou Horst e a mais baixa de fossa tectônica
lógico que você não vai se preocupar com esse nome aqui, tá certo? Pilar e Fossa, que geralmente esses nomes não são cobrados porque são antigos. Geralmente Hortz e Grabens. Hortz formou um H, subida. Grabens foi o que acabou rebaixando. Ok? Aí olha o que ele diz aqui. Ocorrendo uma fratura sem que haja desnivelamento. Olha aí. Não há sem que haja desnivelamento. Então veja, tudo que você está vendo aqui aconteceu um desnivelamento. Veja, aqui subiu e aqui desceu, desnivelou. Aqui subiu e aqui desceu, desnivelou. Quando tem desnivelamento, é porque uma parte subiu e a outra desceu. Então nós chamamos isso de paráclase. E olha como você vai memorizar. O pá de parcial é o pá de paráclase. Tá vendo? Levantamento parcial, paráclase. Agora, imagine essa situação. Imagine essa situação agora. Você tem essa placa aqui, beleza? Tem essa placa aqui. Imagine que essa placa... Meu Deus, volte. Volte. Imagine que essa placa... Vou fazer com outro lapisinho. Tá? Imagina aqui a placa. Imagina que essa placa agora tem sinal de mais. Me diga, se ela tem sinal de mais, esse pedaço agora possui resistências diferentes, feito essas aqui? Não. Então, se a resistência é a mesma, o que é que vai acontecer? Vai existir a pressão para cima, mas só que não vai subir nenhum pedaço. Mas vai continuar tendo pressão. Vai continuar tendo pressão. E aí o que é que vai acontecer? Essa placa ela vai se quebrar. Ela vai se dividir. E aí, meu povo, o di de divisão é o di de diáclase. Então, olha o bizu. Levantamento parcial, paráclase. Se não há levantamento, há uma quebra, há uma divisão. Então, quando há uma divisão, diáclase. Quando há um desnivelamento, ou seja, uma parte sobe e a outra parte desce, a gente chama de paráclase. Agora, paráclase e diáclase só existe no movimento de subida ou de descida, ou seja, no movimento epirogenético. Tranquilo? E aqui é a parte final. Olha o que ele diz, os movimentos orogenéticos na horizontal e epirogenéticos são classificados como os construtores. Por quê? Porque quando você se encontra na horizontal, pode gerar cadeias de montanha. Quando há uma dobra, pode formar um vale. Mas quando há um movimento de subida e de descida, ao subir, pode formar uma serra, pode formar uma chapada. Ao descer, pode formar uma depressão, pode formar uma planície entre planaltos. Então você pode ter várias características construtoras. Beleza, minha gente? Então aqui a gente finaliza as principais características da formação do relevo, processo endógeno, analisando o tectonismo, que são as placas tectônicas, a sua origem, os seus movimentos e suas consequências, como, por exemplo, terremoto, maremoto e tsunami. Numa próxima aula, a gente estuda sobre os vulcanismos, ok? Fique com Deus e até a próxima.